Abram comigo em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é o fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Meus amados, a nossa vida é feita de tempestades. Mais dia, menos dias, nós vamos passar por dificuldades. Aqui em Maringá, eu vi o que é ter tempestade. O dia está tranquilo, está normal, e do nada cai os céus e você fica rendido, né? E você tem que estar em um abrigo, porque senão você vai ter graves e sérios problemas. O certo é, você tem uma tempestade talvez, ou já passou uma tempestade diferente da minha, mas o fato é, você já enfrentou alguma tempestade de ordem física mesmo. Isso foi terrível. Mas nós temos problemas que são como tempestades na nossa vida e são diferentes uma das outras. E você vai ter uma que eu não vou ter nenhum problema e eu vou ter algumas que você vai ter muito problema. O fato é, qual tempestade você está passando hoje? Eu lembro recentemente, eu peguei um voo e estávamos, saindo de Curitiba para Londrina. E foi bem interessante, porque quando a gente saiu de Curitiba, o tempo estava fechando, e perguntamos, dá para sair? Dá para sair. Subimos, 5 minutos depois, começou uma tempestade, e literalmente, muita gente achava que o avião ia cair. Porque a gente era jogado de um lado para o outro, a ponto da nossa cabeça ficar batendo no teto do avião, porque não era um avião, esses comerciais, era um avião pequeno. Então a coisa ficou desesperadora, e dentro daquele lugar, estávamos em 4, eu lembro que, apesar do desespero daqueles que ali estavam, eu estava cantando ali dentro. Nossa, o pastor Ed é demais? Não, é porque aquilo não era uma tempestade para mim. E eu continuava cantando, e eu acho que isso começou a irritar quem estava dentro do avião, porque quem estava com medo e eu lá cantando, Tu és a própria vida, Bem, o que a gente pode fazer dentro de um avião se vai cair? É esperar, para morrer. Não tem outra coisa, E aí eu ficava nisso, eu disse, olha, a gente não tem outro lugar, não tem para onde correr. E assim foi. Para aqueles que estavam ali dentro, era uma grande tempestade. Para mim, não é porque eu sou o Superman, para mim não era. Eu dizia, a gente vai chegar em terra firme. A gente não vai morrer, apesar do desespero. Bem, você pode dizer, nosso pastor é um Superman. Não sou um Superman. E eu já falei para vocês de vários problemas que eu tenho com cachorro. E eu lembrei de uma que eu não contei. Um dia eu estava indo, muito tempo atrás, jovenzinho ainda, direto do túnel do tempo. Eu estava indo para a casa da minha namorada, que não era a Gil, E aí eu estava indo ali, aí eu ouvi uma zoada, um barulho, uau, 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 meu coração já começou a disparar. Meu coração começou a disparar, eu falei, meu Deus do céu, o que é que vai sair? Aí quando eu olho, andando devagarzinho, eu vi que saiu um cachorrinho pequeno. Eu falei, não,
ter medo de um cachorro pequeno que é isso. Não, de jeito nenhum. Mas eu via que o barulho era de um urso, não era de um cachorro pequenininho. Quando eu vi, meus amados, o pai daquela criatura saiu atrás. E era um urso de fato. Meus amados, eu corri. E eu me tornei naquele momento o Homem-Aranha. Porque eu escalei um muro que as minhas pernas ficaram todas rasgadas. Por quê? Porque o medo, a tormenta era tão grande, a minha tempestade era aquela. E eu subi naquele muro e fiquei dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. E o povo da casa saiu, olhou para mim, eu estava lá em cima do muro, e eles sem entender nada. Para mim, aquela tempestade no avião não significava nada. Mas aquele cachorro, para mim, significa muita coisa. O que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é que as tempestades, elas existem, mas elas são diferentes uma das outras. O texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 14, nos remete a uma tempestade, e o que é interessante é que, ao contrário daquilo que a gente pode imaginar, Jesus, diz o texto, o verbo ele compeliu, ele mandou, ele ordenou. Os discípulos não tinham direito de dizer, nós não vamos para o barco. Eles só tinham, o único direito era de ir. E diz o texto que eles foram. E o mais interessante é que, se você virar um pouquinho aí, alguns versículos atrás, um capítulo, você vai ver que esses mesmos homens tinham acabado de experimentar a multiplicação dos pães. Um grande milagre, uma multidão estava à sua volta e não tinha comida. Os discípulos querendo se livrar de problema, porque Jesus ele quer resolver. Mas os discípulos queriam se afastar do problema. E Jesus diz, não, nós vamos fazer algo diferente. Coloca todo mundo aí sentado. E eu vou fazer aquilo que vocês nunca viram. E ele multiplica o pão e ele faz aquele milagre todo. Esses homens acabaram de ver isso. Eles viram o mover de Deus, o poder de Jesus. Mas qual era o grande problema? Esse problema aí, este milagre, não tocava a essência desses homens. Ou seja, eles não tinham nenhum tipo de experiência pessoal com aquele milagre. Eles viram, a fome não era deles, a fome era da multidão. E isso não era o problema daqueles discípulos. E Jesus, olhando para essa situação, ele entende que nós precisamos desenvolver a nossa fé na nossa peregrinação aqui na terra. E não tem como desenvolver a nossa fé se nós não experimentarmos algumas tempestades. Então talvez você está aqui nessa noite achando que a sua tempestade é por causa de um pecado oculto seu, ou mesmo por causa do diabo. E eu quero trazer uma perspectiva diferente. Algumas tempestades da nossa vida não é o diabo, não é o pecado, mas é o próprio Jesus querendo desenvolver a nossa fé e fazendo com que a gente cresça. O grande defeito do homem é que o homem quer evitar os problemas. A grande virtude do Senhor Jesus é que Ele quer solucionar os problemas. O texto diz que eles foram enviados em que momento? Na primeira vigília da noite. A noite é dividida em 4 vigílias. Primeira vigília vai das 18 horas até as 21 horas. Segunda vigília, das 21 até as 12. Depois das 12, a terceira até as 3 horas. E depois das 3 horas às 6 horas, a quarta vigília. Esses homens, eles são impelidos, ordenados, mandados por Jesus. Em que momento? No primeiro momento da noite, a primeira vigília. Diz o texto que logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu não sei quanto a você, mas parece que Jesus, ele é perito de trabalhar na nossa vida, nas áreas que nós temos aparente domínio. Olha só, esses homens eram pescadores e eles são tratados, trabalhados a sua fé justamente no mar. No lugar que eles tinham conhecimento, que eles tinham vivência e história. Sabe por quê?
Porque é justamente onde a gente acha que a gente tem domínio, que a gente não depende de Deus na nossa vida. E tem muita gente, talvez, que está aqui sendo tratado, tendo uma tempestade onde você aparentemente tem domínio. Mas Jesus, ele quer desenvolver a sua fé justamente onde você não depende dele. E onde Jesus estava nesse momento, diz o texto que Jesus ficou a sós, lá no monte, sozinho, orando. E querendo que os seus discípulos passassem nesse teste, nessa prova da fé. As ondas poderosas, a tempestade, os ventos, tudo aquilo eram instrumentos de Deus para aperfeiçoar a fé desses homens e mulheres. Então, quando você olhar para a sua tempestade, não ache que aquilo que está acontecendo é tudo obra do maligno, porque nem sempre é. As ondas, os ventos, toda a tempestade cooperava para o única lição e único propósito. Era o propósito desses homens ter uma experiência pessoal com esse Jesus. Qual era o conhecimento que os discípulos tinham até esse momento? Os discípulos conheciam Jesus como aquele que faz a multiplicação dos pães. Os discípulos conheciam Jesus como aquele homem que cura, que realiza milagres, que transforma a vida, que perdoa pecados. Conhecia a virtude de Jesus para os outros. E é muito fácil a gente ter fé no problema ou na tempestade do outro. Você já notou quando alguém está passando por algum problema, a gente sempre diz, fique tranquilo, tudo coopera para o bem. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você, corte um pouquinho isso do seu vocabulário. Porque a pessoa está com um problema sério, uma doença, e aí chega você e diz, meu irmão, olha, esse câncer coopera para o seu bem. Diga outra coisa. Tem tantas promessas boas de Deus para dizer, e a gente profere logo isso. O fato é, esses homens conheciam o que Jesus fazia pelos outros. Mas Jesus sabia que eles não conheciam, eles não tinham a marca, eles não tinham a cicatriz, eles não tinham um sinal que provasse que eles tinham intimidade e que eles conheciam a Deus. O nosso maior problema, e talvez seja o seu problema aqui, o meu, é que nós temos uma visão de um Deus que salva, de um Deus que perdoa os pecados, e você vai ouvir isso todo o tempo na igreja. Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que perdoa, e tudo isso é verdade. Mas isso é uma visão pequena de quem é Jesus. Porque o texto nos aponta um Deus que intervém e que está interessado que a gente veja e viva milagres na nossa vida. Diz o texto que Jesus mandou eles para que o milagre acontecesse. E é muito bom você crer na eternidade, é muito bom você crer num Deus que perdoa os seus pecados, tudo isso faz parte. Mas o mais importante nesse texto, e aquilo que eu gostaria que você saísse daqui, é que Jesus, ele intervém no nosso dia a dia, na nossa vida prática, nos nossos problemas, nas nossas tempestades. Quando você escuta que Jesus, ele seria chamado de Emanuel, isso quer dizer que ele seria o quê? Deus conosco. Se ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio habitar entre nós e vivenciar os meus limites, as minhas dores e as minhas tempestades, ora, é necessário que eu creia num Deus que age para me ajudar nas tempestades e que necessita ver em mim as marcas desse Jesus. Ele é o Emanuel que está aí, é Deus com você, para te apoiar, para te ajudar, para te consolar, para te curar, para te libertar, para te tirar das trevas, para te dar uma nova vida. Jesus é o Deus conosco para as nossas tempestades. E aí, quando a gente vê, na última pregação que eu fiz aqui,
Eu falei sobre o teísmo aberto. E o teísmo aberto nada mais é o quê? Que Jesus, ele não é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, ele não vai agir nos nossos dilemas e nas nossas tempestades. Deus não atua no aqui e no agora. Mas me parece que, apesar de absurdo essa teoria, muitas vezes nós somos adeptos desse tipo de entendimento. Deus não atua, Deus não me liberta, Deus não vai fazer nada, é só para a eternidade. É aquela visão só na eternidade. Lá no céu é que eu vou ter uma casa, lá no céu é que eu vou ser curado, lá no céu tudo é etéreo, tudo é escapista, nada é para o aqui e agora. E Jesus, percebendo essa fragilidade dos discípulos, ele disse: eu preciso obrigá-los a ter uma experiência comigo, pessoal, íntima, verdadeira, honesta. Meu amado, você acredita nesse Deus Emanuel, que está aí do seu lado agora, para te ajudar e solucionar as tuas tempestades? Se você acredita nisso, então para de viver murmurando da tua sorte e achando que você é fruto do acaso, ou que você não tem valor, ou que você não é importante para Deus, porque Isaías capítulo 40 diz, quando Israel começa a dizer que o direito deles passava de largo e despercebido dos olhos do mestre, de Deus, Deus diz para ele: eu não deixo uma só estrela faltar. Eu chamo uma a uma pelo nome. E se eu faço isso com as estrelas, ora, eu não farei contigo, Israel. Meu amado, a tua tempestade ao Deus Emanuel é percebida. Mas você precisa, em nome de Jesus, ter uma disposição de entrar no barco e passar pela tormenta e entender que nem tudo é obra de pecado ou mesmo de macumbaria e de Satanás. É Deus nos impelindo para que você tenha aquilo que talvez você nunca teve, o que é chamado de experiências com Deus. O verso diz: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A ideia aqui não é que era um ventinho qualquer. A ideia de açoite, e a ideia é a mesma ideia que a gente tem lá no Antigo Testamento, quando Jonas entra no barco e diz que o barco estava quase se quebrando. Ou seja, o açoite é que o barco estava sendo lançado de um lado para o outro. Era um desespero, era uma situação caótica, tenebrosa, angustiante. Parecida, talvez não tanto, igual com aquilo que a gente passou lá naquele avião. A gente não tinha o que esperar, a não ser que Deus entrasse com providência. Assim também estavam esses homens. Talvez você está aqui dizendo: olha, é impossível, com o que eu estou passando, é Deus que está permitindo isso. Eu quero dizer, é possível, para que você tenha experiências com Deus e a marca do Cordeiro na sua vida. Tem crente que vai viver o pouco tempo dessa peregrinação sem ter experimentado nada, e porque não vai procurar, Deus vai e traz uma tempestade para que você conclua que não é obra do acaso, mas é o próprio Deus. As conclusões sobre a inundação poderiam ser muitas na cabeça dos discípulos. Poderia ser o próprio diabo, poderia ser algo de errado que eles fizeram, ou ainda, por que estamos passando por isso? O espírito de autocomiseração, como ser, porque você está fazendo as coisas certas, tudo na sua vida tem que sair certinho. E na equação de Deus, Deus não pensa assim. Deus tem uma outra matemática para tratar conosco. E se você não tem o conhecimento dele, ele vai permitir uma tempestade para que você desenvolva uma fé viva e verdadeira.
Diz o verso 26, e os discípulos, ao verem-no, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. No verso ainda diz: na quarta vigília da noite, alta madrugada, foi ter Jesus com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu fico imaginando Jesus lá naquela montanha, naquele lugar, e olhando para os seus discípulos que ele amava, e permitir que eles fossem açoitados de um lado para outro, que eles quase viessem a morrer, e ele permanecer impávido, parado, esperando concluir o propósito dele. Normalmente, como pais, nós não fazemos isso com nossos filhos. Nós queremos dar um jeitinho para que os nossos filhos não sofram tanto. Jesus já faz diferente. Eu vou esperar o tempo necessário, porque se eu não fizer isso, eles não vão aprender e não vão desenvolver fé. O que Jesus fica espantado é que o que eles deveriam ter nesse momento era bom ânimo. E a gente perde rapidamente o bom ânimo. E o que é ter bom ânimo? É no momento da tempestade, você lembrar das promessas de Deus e da presença constante de Jesus. Ter bom ânimo não é não chorar, não é não sofrer, não é não, às vezes, se preocupar. Mas ter bom ânimo é, apesar de toda tempestade, eu acreditar nas promessas de Deus e eu acreditar na presença constante de Jesus Cristo. Se eu perco isso do meu horizonte, eu perco a âncora para minha alma. E aí você pode estar me perguntando: olha, como é que eu posso ter bom ânimo nos momentos da tempestade? Eu lembro da Luísa. A Luísa é uma irmã da nossa igreja, que também passou pelo câncer. E ela, no curso de terça-feira, veio trazer o testemunho. E ela disse: pastor, eu criei que Jesus podia me curar. E cada vez que vi uma palavra contrária, eu lembrava das promessas de Deus que alimentavam a minha alma. E eu lembrava que Jesus está comigo. E da mesma forma que Ele me curou, Ele poderia me curar de novo. Cada vez que eu era assaltada por um pensamento contrário, eu tinha um bom ânimo alicerçado nas promessas de Deus. Está aqui a nossa irmã também, que tem vivido no vale e tem tido bom ânimo. Tem a nossa irmã Cleonice, que eu tenho falado, e de novo Deus agiu com graça. E eu queria que ela desse um pequeno testemunho do que é ter bom ânimo no meio da tormenta. Ela falou para a gente na terça-feira. Vem cá, Cleonice, rapidinho. E ela vai falar a mesma coisa. O que é ter bom ânimo e o que é passar por uma tempestade e saber que, apesar da dor, Jesus está no controle. A paz, igreja. Bem rapidinho, eu vou falar para alguns que não conhecem a minha história. 2015, eu tive câncer de mama. Eu fiz 16 químio, 28 rádio e depois retirou minha mama esquerda. Tá, fui curada. Eu passei por esse vale, mas com um sorriso, com alegria, que todos me conhecem. Não fiquei com chororô, não fiquei reclamando: Deus, por que eu estou com câncer? Eu passei assim por grandes lutas, situações difíceis, mas Deus esteve do meu lado, amém? Quando foi agora em janeiro agora, eu ia fazer, estava marcado com cirurgião plástico para me fazer minha reconstrução de mama, mas foi pedido assim alguns exames, aí pedi uma pélvica, pedi um monte de coisa. Aí na pélvica, quando o médico estava me consultando, ele viu um cisto no meu ovário esquerdo, estava com 5 centímetros. Ele falou assim: você sente dor? Eu falei: não, eu tive câncer, não tive dor, cisto também não está me incomodando, né? Aí já me encaminhou para a cirurgia com o doutor Luiz, doutor André, e foi em janeiro. E marcou minha cirurgia para dia 4 de abril, não deu para fazer porque não tinha UTI para fazer. E marcou agora para o dia 14, dia 15 de maio.
Foi feita minha cirurgia, retirou meus 2 ovários. De 5, janeiro, de 5, estava agora com 12 centímetros, pesando 400 gramas. Mais uma vez, olha, 1 mês que eu estou operada, não sinto nada, sabe? Deus teve mais uma vez. Então eu falo, gente, você que está passando por uma enfermidade, está passando por uma luta, crê em Deus, que Deus é maravilhoso. Irmãos, quando o pastor falou sobre dízimo, eu vou dar só uma palavrinha. Irmãos, vocês que trabalham, ainda não são dizimistas, irmãos, coloca a tua mão no bolso, porque eu sou empregada doméstica, eu era dizimista, perdi meu emprego, perdi o meu benefício agora em março, me cortaram meu benefício, estou desempregada. Eu me preocupo com o salário, não é para comer, para me vestir, por causa do dízimo que eu não estou dando dízimo. Então, irmãos, olha, pensa sério nessa situação, tá bom? Eu louvo a Deus pelas orações, pela força que o pastor Ed me deu também, né, e pela oração da igreja. Amém? Obrigado. Amém? Meus irmãos, que é importante você ver isso. Porque ter bom ânimo não é não ter problema, mas é ter a certeza das promessas que amparam o nosso coração e da presença de Deus no meio das nossas tempestades. Isso é ter bom ânimo. E foi isso que Jesus, quando ele olha para os discípulos, ele se espanta ou se surpreende, por quê? Porque ao contrário dos discípulos olharem para Jesus e dizer, o meu Salvador está vindo, o meu socorro está vindo, eles olham e além de ter um problema com a tempestade, eles agora também têm um problema com medo. É um fantasma que está vindo na minha direção. E sabe por que isso acontece? Quando nós não temos as marcas de Jesus na nossa vida, quando nós não temos as experiências com Deus na nossa vida, é difícil nós reconhecermos Jesus no meio das nossas tempestades, porque a gente acha que não é socorro que vem, mas é mais um problema, é mais um tormento, é mais um sofrimento. Porque esses homens, eles não creram que era Jesus. Porque havia uma crença entre os pescadores que no alto mar viam fantasmas, espíritos maus, para atormentar os homens e pescadores. O que é que eles acreditavam? Quais eram as vivências desses homens com essa crença de espíritos maus e fantasmas? Ora, quando eles veem alguém vindo, o que é que eles creem? Nos espíritos maus, fantasmas. Quando nós temos as credenciais, os sinais, o selo, a vivência, nós reconhecemos que o Salvador está vindo à nossa direção e não um fantasma. E qual era o problema desses homens com essa fé esquizofrênica? Uma fé que não dependia, uma fé que não conhecia, é que olhava para a tempestade como um problema, e Jesus como a única oportunidade deles conhecerem a esse Deus que estava com eles. Deus, ele nunca vai permitir que o nosso barco naufrague no sentido de perdermos ele da nossa vida, porque ele se comprometeu em estar conosco em toda e qualquer situação. Mas os homens começaram a ver fantasmas, e talvez entre aqueles 12 homens, alguns viram fantasmas como da mentira, e alguns começaram a olhar para os fantasmas dizendo, olha, talvez estamos vendo isso, essa tempestade, porque o fantasma do medo, aliás, a mentira, faz parte da minha vida, e por isso que eu estou vendo isso. Talvez algum outro discípulo tenha dito, talvez é a minha hipocrisia, eu tenho vivido uma vida dúbia, talvez seja isso que está vindo, essa tempestade. Talvez o fantasma das concessões. Ultimamente eu tenho transgredido tantas leis, tenho vivido na conveniência. Talvez o fantasma da ambição, eu quero tanto, e por isso que essa tempestade veio na minha vida. Talvez o fantasma do tempo perdido, o fantasma do rancor. Talvez essa tempestade veio porque eu não perdoo. O fantasma do pecado, o fantasma das promessas não cumpridas, o fantasma da crítica e o fantasma da murmuração. Talvez também você esteja aqui nessa noite,
achando que a sua tempestade se deve ao seu pecado pessoal. Algo que você cometeu e não confessou. E esse texto está para dizer para você o seguinte: se você vive assim, é em outro momento que você tem que resolver isso. O que Jesus queria ensinar para os discípulos é que Ele mesmo vem ao nosso encontro, pessoalmente, para que tenhamos uma experiência pessoal. Não adianta você ficar falando de teorias, falando de experiências de outros, falando que ele fez isso no passado, é apenas teoria. Os discípulos fizeram isso. E Jesus disse, para que eles sobrevivam na vida, eles precisam ter uma experiência pessoal comigo. Qual é a lição do texto? O que é que Deus quer que você saia daqui nessa noite levando o quê? É que você precisa sair de uma teoria, sair desse teísmo aberto, que acha que Deus não intervém, que não se interessa, que não muda, que não cura, que não transforma, e tem uma experiência pessoal com esse Jesus que nós chamamos de Emanuel. E não só uma experiência pessoal, mas uma experiência sobrenatural. Se você estiver tentando viver o Evangelho na sua carne, você vai necessitar ir para uma tempestade para aprender que o movimento de Deus é um movimento sobrenatural. Salmo 121 diz o seguinte, que é Ele quem te guarda. O guarda de Israel é que está à tua direita e que guarda a tua entrada e a tua saída. Ele não mandou um anjo Gabriel, ele não mandou uma hoste celestial para ir te ajudar. Ele vai pessoalmente ao teu encontro. Sabe por quê? Porque a tua experiência não pode ser de homens, não pode ser com anjos, não pode ser de profecias por aí, mas tem que ser uma experiência pessoal com Jesus Emanuel, que está interessado nas nossas tempestades, na sua tempestade, e ajudar você na sua necessidade. Qual é a sua tempestade dessa noite? Talvez você esteja passando por alguma coisa, e você está decretando palavras de ordem, pare, usando a fé, e eu quero dizer para você, que essa tempestade talvez não vai cessar. Por mais fé que você ache que tenha, se você não aprender que Jesus, Ele vem ao teu encontro nas tuas tempestades, e o que Ele quer imprimir em você é uma experiência pessoal e sobrenatural. Isso só vai acontecer quando você sair daqui dessa igreja e tornar o seu quarto um altar. Tornar a sua vida uma vida de consagração, uma vida de busca, de interesse sincero e verdadeiro. Permitindo que você tenha a marca de Jesus. Porque talvez Ele está vindo para te ajudar. Mas sabe qual é o seu problema? Por você não ter experiência com Deus, você acha que isso é um fantasma e quer ficar longe, está gritando de medo, quando que, na verdade, é apenas Jesus que está indo na tua direção para te ajudar. Que você tome posse do Jesus Emanuel, que veio habitar entre nós e nos ajudar para aprendermos quem é Ele, e não só aquilo que Ele faz nas pessoas. Meu desejo então nessa noite é que nessa semana você tenha uma experiência pessoal e sobrenatural com Jesus de Nazaré, aquele que permite a tempestade, mas também vai de encontro ao seu barco para que tudo fique tranquilo. Baixa a sua cabeça, vamos orar.
Senhor Jesus. Nos faz acreditar de verdade que o Senhor está interessado nos nossos problemas. E que o Senhor mesmo nos coloca às vezes num barco não furado, mas um barco cheio de experiências. Que a gente não queira pular ou mesmo duvidar que o Senhor está conosco. Mas nos faz, ó Deus, ter bom ânimo para vivenciar problemas na área de saúde, na área financeira, familiar, relacional. Faz-nos, ó Deus, crer que não é um fantasma, mas é o Salvador que está vindo em nossa direção, porque se preocupa e nos ama e quer nos ajudar. Obrigado, Deus, por esse texto que nos orienta a entender que nem tudo que nos acontece é fruto do nosso pecado ou mesmo do maligno, mas é obra do teu amor gracioso, que quer que tenhamos experiências sobrenaturais e pessoais com Jesus de Nazaré. Que isso seja comigo, que isso seja com meus amados aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.